conversar então sobre o arrebatamento, porque todos os cristãos, TikTokers, chegaram na conclusão que nesse dia 23 e 24 de setembro o arrebatamento irá acontecer. Eu não sei se quando esse vídeo for ao ar aqui no nosso podcast do Brisa da Bri, já vai ter passado o arrebatamento. Pode ser que eu tenha ficado e por isso eu postei esse vídeo. Pode ser que você tenha ficado também. Mas a gente vai conversar sobre o que tem acontecido no TikTok, quais são as informações, o que é o arrebatamento, quais são as evidências, quem são as pessoas que estão movimentando isso dentro do TikTok americano, pra gente entender um pouquinho mais desse universo maravilhoso do pensamento evangélico cristão, que toda hora tem uma teoria nova pra dizer sobre arrebatamento. Importante dizer pra vocês que esse episódio do Brisa da Bri tá sendo gravado ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Então, quem estiver aqui comigo ao vivo nesse momento, dê oi pra vocês que vão aparecer depois pra gravação do pessoal que vai ver também. Se você quiser acompanhar os próximos episódios ou mais gravações, é só clicar no link que vai estar na descrição, onde eu vou estar marcando meu canal, Briana Nasci, que lá a gente faz gameplays, tem react, tem bate-papo, tem muita coisa legal pra gente poder estar se conectando, conversando e se amando bastante. E aí hoje, né, eu vi um movimento nas redes sociais, todo mundo falando sobre o Rapture 2025, e ficou bastante popular nas redes sociais, como Twitter, no Threads, no Instagram também, das pessoas comentando sobre os cristãos no TikTok que estavam falando sobre o arrebatamento, que eles chegaram à conclusão que seria entre o dia 23 e o dia 24. Por mais que alguns estudiosos do TikTok digam que tudo indica que será o dia 23. Só que, antes da gente começar a mergulhar nas evidências e conversar um pouquinho sobre tudo isso, vamos entender um pouquinho do que seria esse arrebatamento? O que é o arrebatamento? O que é essa teoria que eles vão trazer? O que significa tudo isso, né? A gente precisa de trazer um contexto pra gente conseguir entender um pouquinho mais sobre o que é o arrebatamento. O que é essa teoria? O que é essa vibe toda? Eu tenho pra vocês aqui uns versículos da Bíblia. A Bíblia. Porque é ela que traz muitas das profecias que as pessoas se baseiam pra estar conversando sobre o fim dos tempos, pra estar conversando sobre tudo isso. E a gente vai estar falando aqui, tá? De Tessalonicenses 16, 17. 4, 16, 17. O primeiro fala assim: porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo depois diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí a gente tem a parte do Coríntios, né, que fala um pouquinho mais sobre o que seria esse arrebatamento. E aí a gente tem aqui em Coríntios 15, 51 e 52. 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em 52 diz: no momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. São falas fortes. São aqui partes da Bíblia fortes.
e que permeiam o imaginário cristão. Quem é cristão regozija nessas partes da Bíblia, nesses versículos da Bíblia, porque elas falam do momento em que o fim dos tempos aqui na Terra, como o encontramos, chegará. E aqueles que morreram em Cristo levantarão dos seus túmulos incorruptíveis, ou seja, perfeitos, e serão levados aos céus. E aqueles que estão na terra serão julgados. E aqueles que estão em Cristo serão levados para os céus. Essa teoria do arrebatamento é recorrentemente visitada pelos cristãos. Porque eles querem essa vivência, eles querem a confirmação de que eles serão os escolhidos, de que eles serão os lembrados, que eles serão aqueles que vão receber o presente final, que é a vida eterna no paraíso, do lado do Criador, do lado de Deus, né? Mas, contudo, entretanto, contanto, essas partes da Bíblia abrem a possibilidade da exploração de todos aqueles que quiserem, da forma que quiserem. E não é de hoje. Desde que a gente entende da construção da igreja cristã como um todo, essas teorias têm sido desenvolvidas o tempo todo. Talvez você que tá vendo aqui, se não for tão novinho, não vai conhecer. Mas se você passa, já tá aí, ó, antes dos anos 2000, pode ser que você lembra, por exemplo, das previsões do Nostradamus, dos Maias. Sempre tem alguma coisa diferente que os cristãos ou algum pastor diz que será o fim dos tempos. E aí, eu vou trazer as informações pra gente juntar as peças, porque esse é um quebra-cabeça que não foi eu que comecei, não vai ser eu que vou terminar, mas eu vou te ajudar a encaixar algumas peças aqui pra gente compreender o processo. Então já vai deixando a sua curtida, se você não curtiu ainda esse podcast, essa live e tudo mais. E vai se inscrevendo também, pra eu poder trazer mais aqui. E já deixa os comentários. Você quer ser arrebatado nos fins dos tempos e ser levado ao céu junto com todos os cristãos? Ou você vai querer ficar na terra? Essa é um papo bom, porque o que será que a gente conseguiria fazer no mundo sem os cristãos? Pense sobre isso. É um ponto interessante, Mas pra gente entender um pouquinho mais a dinâmica do arrebatamento, gente. Porque assim, o arrebatamento não é pum, tem um processo. Tem as pré-tribulações, que são o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, que são 7 anos de sofrimentos descritos em Apocalipse. E que os cristãos serão retirados do planeta para eles não sofrerem a ira de Deus. Porque a teoria do arrebatamento é o seguinte: os cristãos serão salvos, serão arrebatados, serão retirados do planeta Terra. E quem ficar, entendeu? Os cristãos, the Christians. A gente que não for cristão vai sofrer a ira de Deus. São 7 anos de sofrimento nesse processo do arrebatamento. E muitas pessoas ligam, principalmente que a gente tá falando aqui de Estados Unidos, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, que é um país onde você não pode ficar doente, porque você provavelmente, se precisar ir pro hospital, vai ficar com uma dívida no qual você não sabe se vai conseguir pagar. Você não tá conseguindo comprar comida que presta, porque tá tudo muito caro. Você mal consegue um trabalho que te paga de forma digna. Você precisa de ter 45 trabalhos para conseguir pagar um aluguel e comprar um cheeseburger.
Vamos começar a falar sobre isso. Você não pode ir num supermercado, porque corre o risco de aparecer um cara com um artefato que dispara bolinhas e colocar balinha na cabecinha de todo mundo que tá fazendo compra no supermercado. Ou você não pode mandar o seu filho pra escola, porque alguém também pode dar azeitona pra ele comer bem na boquinha dele e você nunca mais vê seu filho. Entende? Mas isso também tem relação com o quê? Com Charlie Kirk. O Charlie Kirk é isso mesmo. Que segundo os cristãos do TikTok, Charlie Kirk era o apóstolo do nosso tempo, gente. Para um momento para ouvir isso. Os cristãos dos Estados Unidos estão falando que o Charlie Kirk era o apóstolo dos tempos atuais. Nossa, gente, eu fico parando pra pensar. Se Jesus realmente existe e ele tá vendo as pessoas falarem isso, ele deve estar assim, ó. Me segura que eu vou descer agora. Acabar com esse povo, eu não acredito que estão falando isso. Porque você precisa de 5 minutos. 5 minutos e um cérebro com capacidade crítica para ouvir os discursos que o Charlie Kirk fala, para entender que se aquele cara era um apóstolo, meu amor, só se for do Deus do submundo cristão, né? Porque o Deus do submundo cristão é horrível. O Enzo concorda, gente. Ah! Gente, é impressionante. Tô toda arrepiada com essa pregação da nossa pastora Briana. Vocês estão gostando? Ó, gente, daqui a pouco vai passar, tá? O saquinho do dízimo pra você fazer oferta aqui na nossa igreja, que vai ter uma unção especial pra quem entrar em apoiabri.com e mandar pelo menos R$10, tá? Hoje aqui na nossa igreja nós tivemos 2 ofertas maravilhosas por 2 crentes, tá? Mas precisamos de mais almas para serem salvas, então ajude com os trabalhos dessa pastora Briana Nasky, entrando lá em apoiabri.com, labaraias dericantas. Mas conforme estava dizendo para vocês, o partir do apóstolo Charlie Kirk foi considerado um dos grandes símbolos de que a gente tá passando por esse processo de tribulação, entende? E que por estarmos chegando ao fim desse processo de tribulação, que diria que passaram nesses últimos 7 anos, o pós-tribulação é quando o arrebatamento vai acontecer, que é quando os cristãos serão puxados, entendeu? Eles vão passar pelas provações e depois serão reunidos com Cristo. E eles acreditam que esse processo no qual eles serão puxados por Cristo vai acontecer no dia 23 e no dia 24. É muito louco, gente. É muito louco. E eu vou trazer pra vocês algumas das coisas que eles estão fazendo lá. Porque algumas das coisas que eles estão dizendo, né, eu não tenho... não é de agora, inclusive, gente. É coisa, assim, antiga. Tem contas que está desde 2022 falando sobre isso. E eles usam algo que é muito impressionante, que são crianças que supostamente tiveram sonhos revelatórios de previsões mágicas. E que isso é uma confirmação do fim dos tempos. Porque, óbvio, né? Se uma criança falou, definitivamente deve ser verdade, né? Essas crianças vivem num vácuo. Essas crianças não ouvem os pais falando sobre religião o tempo todo. Essas crianças não vão nas pregações. Essas crianças não ouvem o que as pessoas conversam à sua volta. Essas crianças não têm capacidade de imaginação. Imagina! Se uma criança falou, obviamente deve ser uma profecia, né? Mas é assim que a cabeça cristã funciona.
Eles veem sinal em tudo. Eles veem o fim muito próximo. Eu vou trazer pra vocês, gente, uma das figuras aqui pra gente poder fazer um react. Deixa eu trazer aqui pra vocês. De uma das figuras que tem sido mais... eu vou deixar passando o TikTok dela aqui, porque tá em inglês. Não vai fazer tanto sentido assim a gente ficar vendo o que ela tá falando, porque eu teria que fazer uma tradução simultânea pra vocês, o que não seria um problema, porque a mãezinha fala inglês fluentemente. Mas eu já vi pra trazer pra vocês. Eu quero ver se ela vai trazer os cálculos. Ela vai trazer os cálculos dela. Essa daqui é uma das figuras que tem sido mais populares nesse mundinho das teorias que confirmam o fim, sendo agora entre o dia 23 e o dia 24. Ela fez um monte de cálculos diferentes, tá? Eu vou até dar um pause aqui para trazer a confirmação, segundo ela, que indicam que a data seja entre o dia 23 e o dia 24 de setembro, tá? E aqui ela traz algumas profecias matemáticas e indícios bíblicos de que tá falando sobre hoje, tá? Que primeiro de tudo é 7. O número 7 é um número mágico em relação a tudo isso. Que primeiro de tudo, Israel completa 77 anos de idade em 2025, tá? E em 2032 será 84 anos. Aí ela traz um versículo que fala: o ano da nossa vida é 70, pela razão de 80. Isso significa que em 80 anos vai dar alguma reunião aí louca dela. Gente, é difícil de entender um pouco a lógica cristã. Mas eles ficam trazendo esses números de datas, de idade de Israel, de comemoração de Israel. Tem relação também à festa judaica, que é marcada pelo início do ano, ligada com o arrependimento e julgamento. Tem as trombetas. Eles têm muitas teorias matemáticas por trás da explicação do porquê é o dia 23 e 24. Gente, ela trouxe até, que eu achei maravilhoso, a dimensão da Arca de Noé. Ela fez um cálculo muito doido de 350 a 300 e tal, que ela chega no número 202 bilhões e 500... Uou, Pedrinho, Labaraias Dericanta, meu amor! Obrigada pelos 10 reais, seu lindo! Você vai receber as bênçãos de Briana Nas. Mandou 10 reais. Mais quietinho aqui, mas acompanhando. Obrigada, meu amor, por estar acompanhando e recebendo as unções. Obrigada por colaborar com a nossa igreja, Labaraias! Mas então, vocês já repararam que a pessoa vai buscando todas as informações possíveis para justificar o porquê eles acreditam que essa é a data. E essa conta aqui, gente, ela tem farmado muito money no TikTok, falando sobre isso, falando sobre essa teoria, juntado um monte de seguidor, engajamentos enormes, vídeos gigantescos. É uma conta que é basicamente só sobre isso. Ela posta dezenas de vezes ao dia, ela fala só sobre isso, é um monte de teoria de conspiração, é um monte de papo só sobre isso, a conta desse povo, e tá engajando, tá compartilhando, tá falando sem parar sobre isso, tá? Mas não tem só ela, gente, tem outras pessoas. Essa figura aqui... I'm doing something to... Essa figura aqui, gente, que eu vou trazer pra vocês agora, é uma das figuras mais interessantes nessa história toda. Ela é uma conta de cristã ferrenha, tá? Ela tá sempre acreditando nas teorias de conspiração, ela tá sempre acreditando que o fim do mundo tá próximo, ela tá sempre falando sobre isso com a família dela, ela tá toda nisso, mas ela tá super investida nesse assunto agora, principalmente porque tem dado muitas visualizações pra ela falar sobre isso. E não apenas falar sobre isso, gente, ela tem feito algo maravilhoso, que é assim, os cristãos estão acreditando que eles serão arrebatados, tá? Eles têm plena convicção de que eles serão salvos e levados
para os céus junto com Jesus. E aí, já que eles vão ser levados, a sua família vai ser levada embora, os seus carros vão ser deixados, as suas casas vão ser deixadas, tem gente se demitindo, tá? Tem gente vendendo o próprio carro pra gastar o dinheiro, porque não vai precisar mais do dinheiro mesmo, porque vai ser arrebatado. Então, tá vendendo carro pra poder gastar o dinheiro pelo tempo curto que eles têm aqui na Terra. E tem pessoas, como essa pessoa aqui, a Melissa, que está preparando a casa dela para as pessoas que vão ficar, que não serão arrebatadas porque não tem Jesus Cristo, entender o que está acontecendo e receber uma casa pronta para elas poderem ficar. Ela criou todo um sisteminha onde ela explica o que aconteceu, onde ela fala das comidas, onde ela mostra tudo que ela deixou para as pessoas que estão ficando, onde ela tá preparando o que a pessoa que vai ficar para ela precisa de saber, entendeu? Do que ela precisa de se preocupar, já que ela vai ficar no planeta aqui com a gente. Entende? Nossa, estadunidense tem uma síndrome de protagonista tão grande. Meu Deus do céu, Fabi, é isso, mana. É isso. Eles acham que eles são os protagonistas do mundo, inclusive do arrebatamento, gente. E ela tá fazendo toda essa preparação. Tá compartilhando nas redes sociais dela, tá engajando horrores, tá engajando muito, tá ganhando muita visualização, tá ganhando muito comentário. E ela tá preparando os vídeos assim pro fim do mundo, entendeu? Cadê a Melissa? Ela tem os videozinhos aqui, ó. Ela tem os videozinhos das coisas que ela se preparou. Ela comprou um monte de comida estocada pra deixar pras pessoas que vão ficar aqui no planeta Terra, que não serão levadas pro céu, pra ajudar eles, já que eles vão ficar por aqui. E aí ela deixou tudo organizadinho, tudo bonitinho pra eles. Tudo explicadinho, tudo que eles vão precisar de usar. Entendeu? Gente, ela colocou até, ó, o código de segurança da porta dela. Pra que quando a família dela ser levada, as pessoas que encontrarem a casa vazia delas poderem entrar na casa dela sem precisar de arrombar a porta, gente. Ó, ela fez uma carta aqui, ó. Falando assim, gente. Querido amigo ou amado, se você está lendo isso, eu não estou mais aqui. Mas eu sinto que eu tive que deixar essa carta porque eu me importo profundamente sobre você e a sua vida eterna. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo ama você e oferece esperança, perdão e a vida eterna nos céus. Não importa o que você fez ou o que está acontecendo ao redor de você. Não é tarde demais para se voltar para Ele. A Bíblia diz, se você declarar com a sua boca, Jesus é o Senhor, e acreditar no seu coração, Deus irá te levantar dos mortos, e você será salvo. Jesus morreu na cruz para os seus pecados e se levantou de novo para te dar vida. Tudo o que você precisa é confessar os seus pecados e acreditar nele. E envolver a sua vida para ele. Reze, peça por perdão e confie a ele a sua salvação. Ele é o único caminho. E ela fica falando, né? Acredite nele, por favor, peça perdão, porque ela realmente acredita que ela será salva no arrebatamento. E a pessoa que vir buscar comida na casa dela vai ler a carta dela e ela vai conseguir salvar a alma dessa pessoa. E ó, parte de mim, gente, até consegue ter um pouco de empatia pelo ponto de que eu entendo pela mente dela que ela realmente acredita que ela tá fazendo melhor. Entende? Eu entendo que na lógica quase de psicose da pessoa, ela tá fazendo o melhor que ela pode
para ajudar as outras pessoas que vão ficar nesse planeta, para cuidar delas, para tentar ajudar a salvar elas, mesmo ela já não estando aqui, porque ela já tá salva. Na cabeça dela, ela tem certeza que ela tá salva. Ela vive conforme as escrituras, ela pede perdão a Deus e tem Deus como seu salvador. Então, eu imagino a angústia que ela deve sentir das pessoas que não foram salvas ainda. E eu acho que às vezes é até um ponto, tá? Do porquê tá fazendo esses vídeos. Porque ela acredita que talvez ela faz esses vídeos, ela vai conseguir salvar mais almas dessa forma. Eu falaria pro pessoal doar o dinheiro dele já que seria arrebatada. Gente, é isso, entendeu? Por favor, manda pra mãe. Deposita na conta da querida que vai ficar no mundo. Você não precisa de dinheiro. Dinheiro é coisa do mundo. Não é? Não é, ô Pedro? E ela tá aqui, ó. Firme e forte, tá, gente? Comprou até filtros de água pra ajudar, porque eles acreditam que quando o arrebatamento chegar, o arrebatamento chegará com muitos desastres naturais. Que é o quê? A ira de Deus por aqueles que não foram arrebatados. E aí, tem mais, gente, porque não é pouco, né? A diva, ela tá engajando pra caramba. Ela tá engajando, ela tá barbarizando, ela tá trazendo as histórias aqui pra ela. E aí a gente tá até um... Não, esse daqui é um... Não, esse vídeo não é o mais recente dela. Ah, não, é os preparativos dela, preparando a minha casa pra quando as pessoas acreditar. Porque elas acreditam, gente, que vai ser assim. A trombeta soou, vai, tipo, como se fosse o Thanos, fazer um estalar de dedos e, vamos dizer, 50% da população mundial vai desaparecer. Então ela tá deixando todas as informações para as pessoas que vão chegar na casa dela pra entender o que tá acontecendo, entendeu? Ó, ela fez um monte de bíblia explicando o que tá acontecendo, pra deixar espalhado pela casa, pra poder deixar pras pessoas. É literalmente quase como se fosse, assim, um surto de psicose mesmo. É psicose coletiva, embasado em religião. E eles estão acreditando fielmente que tudo isso é real. Que tudo isso vai acontecer. Tem uma outra figura também que eu tô trazendo pra vocês aqui, que tem engajado muito, muito, muito mesmo, que tem, assim, sido uma das figuras que tem sido mais relevantes nesse papo todo de arrebatamento lá nos Estados Unidos, que, coincidentemente, o nome dela é Brianna, aonde ela tem falado muito sobre arrebatamento, sobre os sinais. Um dos sinais que ela traz aqui... Are you seeing this video? Uma das coisas que ela traz é, tipo, os sinais do filho dela, que supostamente o filho dela começou a falar em hebreu umas coisas e ela acreditou que é o fim do mundo, porque o filho dela começou a falar em hebreu, uma língua que ele nem sabe. Imagina que essa criança não vai falar em hebreu, né? A mãe é uma doida surtada sobre as teorias do mundo cristão. Ela adora Israel, porque acha que a Israel que a gente tem aqui em dia é a Israel da Bíblia. E fala o tempo todo e vê vídeos sobre isso. Nem parece que criança tem capacidade de absorver as coisas que tá acontecendo ao redor dela, né? Nem parece que criança tem essa capacidade. O mundo inteiro em guerra, vários crimes acontecendo, crianças sendo mortas, milhares de pessoas passando fome, o planeta morrendo aos poucos por causa do capitalismo. Um cara que só fala merda, racista, beirando o nazismo, leva um tiro. Misericórdia, Deus vai descer a sua ira. Pois é, Fabinho. Pois é. Obrigada, Matheus William, por ter dado sub aqui no canal. Obrigada, Wagner, por estar com a gente também. Explorando essa loucura de que supostamente dia 23 e dia 24 vai ser o dia do arrebatamento. E os cristãos estão doidões. Essa Brianna, que tem engajado muito nesse assunto, que tem usado os filhos dela nos vídeos dela pra engajar sobre tudo isso, aqui, ó. Tem até esse vídeo aqui que ela usa a criança dela pra falar sobre esse assunto. E que é a confirmação do arrebatamento, segundo ela. Porque o filho dela começou a falar em línguas estranhas aqui, ó. A mesma coisa que ele começou a falar. Ai, meu filho começou a dizer sobre isso.
não sei o que lá. Gente, é óbvio que a criança deve ficar ouvindo a mãe falar sobre isso o tempo todo. Pegou uma frase, repetiu uma frase, e ela, ai meu Deus, é a confirmação. Não tem o mínimo senso crítico. Só que hoje, eu tava investigando a conta dessa mulher, né? Porque eu falei, eu vou investigar. Dito e feito, gente. Ela começou a conta dela lá no início de 2024, se eu não me engano. E desde aquela época, ela fica engajando nesse tipo de coisa. É o fim do mundo. Eu tive um sonho sobre o fim do mundo, ó. É 20/10/2024. Ela falando que teve um sonho sobre o arrebatamento, sobre as 4 luas, que 2024 tava bem cheio disso também. Tem até um vídeo dela aqui no início que ela fala de 2024 também, que é esse daqui, que ela sentiu a vontade de Cristo, que das profecias que estão vindo. Então ela tá desde o início de 2024, gente, volta e meia, falando que vai ter um novo arrebatamento. Aí quando esse arrebatamento não acontece, ela fala, ai, é porque ninguém sabe, né? Aí é porque vai ser em breve. É logo, gente, é logo. Eu tô sentindo que é logo. Eu sinto no meu coração que é em breve. Enquanto isso, ó, ela tá lá coletando o dinheiro do engajamento no TikTok. Engajando no TikTok. Porque o mais interessante disso tudo é que a gente tá falando, né, dessas teorias e tal. Só que a gente tem um versículo na Bíblia que fala bem específico sobre isso, e as pessoas que ficam falando sobre a data do arrebatamento, a data do fim dos tempos, e assim por diante, que aí a gente traz aqui Mateus 24, do 36 ao 39, que fala assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Gente, olha que forte esse versículo da Bíblia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém. Ninguém é ninguém. Nem seu cachorro, nem sua vizinha, nem seu pastor, nem o padre. Ninguém. E aí reafirma. Nem os anjos do céu. Gente, os anjos que tá trabalhando lá são seres sobrenaturais. Maravilhosos. Vocês já viram um anjo? Vocês já viram como são lindos os anjos, gente? Nem os anjos do céu. Nem essas coisas lindas aqui, ó. Os verdadeiros anjos. Essas criaturas maravilhosas dos céus. Nem esses anjos sabem o dia que vai acontecer. Nem o Filho, Jesus Cristo. Nem o próprio Jesus Cristo sabe o dia e a hora do arrebatamento. Somente o Pai, o Criador de tudo, sabe quando e como vai acontecer. E aí depois complementa. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Vocês estão pegando o que esse versículo tá trazendo aqui pra gente, meus amores? Esse versículo tá trazendo o quê? Que todo mundo vai estar vivendo normal. Vai estar fazendo banheirão. Vai estar trabalhando. Vai estar roubando o INSS. Vai estar aprovando o PEC da bandidagem. Vai estar impedindo o povo de poder ter acesso à saúde, educação de qualidade. Como se fosse qualquer dia, porque ninguém sabe como vai ser. E do nada, pô! A chuva que não para mais. Os desastres naturais que irão aterrorizar o mundo e levar aqueles que se salvaram para Deus. E aí complementa. E eles nada perceberão. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Porque Deus é carinhoso. Nada melhor
do que destruir aquilo que ele sabia que não ia dar certo e que ele mesmo criou e que ele já sabia que não ia dar certo de uma forma trágica, horrenda e cruel, porque esse é o amor verdadeiro de Deus. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, que será a última vinda de Deus de novo, né? Deus vai mandar o Filho dele arrebatar todo mundo. Então, a gente vê que a própria Bíblia diz que qualquer pessoa, né, que a gente tá falando sobre essas teorias de conspiração que tá popular agora no TikTok, do arrebatamento, esses pastores que falam sobre teoria do fim do mundo e pipipipopopopopó, não tem base nenhuma nos próprios textos que os cristãos estão usando para dizer que o fim do mundo está próximo, ou nesse caso, que já tem data marcada, que é no dia 23 e no dia 24 de setembro. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Cristão não costuma ser muito coerente. Nem coerente e também nem consistente. A hipocrisia é a base do cristão, principalmente na nossa sociedade, né? É você se contradizer, é você não ser consistente, é você não seguir exatamente aquilo que tá falando, você apenas usa aquilo que lhe convém, quando te convém, da forma que te convém. Mas aí eu trago pra vocês a minha percepção. A Patrícia comentando: ai, Briana, então o arrebatamento não vai ser amanhã? Não vai ser, mana. Já tava esvaziando a minha conta bancária pra mandar pra você. Pode mandar. Pode entrar lá em apoiabri.com, porque assim, não é que não vai acontecer amanhã. Pode acontecer amanhã, Patrícia. O ponto é, a gente não vai ter a certeza até quando acontecer. Você entende? Essa é a coisa maior de todas. Não existe, porque assim, gente, segundo a própria escritura que os cristãos estão usando, ninguém sabe a data, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso quer dizer, gente, que ninguém nunca vai saber exatamente quais serão a data ou horário do fim do mundo. E eu acho que é até interessante porque a própria Bíblia traz o ponto para tomar cuidado com os falsos profetas, né? Com os próprios profetas. E eu acho que é mais interessante ainda, gente. Ó, em Atos 1:7, a gente tem mais uma fala que confirma o quanto que eu acho que os próprios cristãos que adoram uma teoria de conspiração não lê a Bíblia, que é assim. Em Atos 1:7 tá escrito: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que tá dizendo aqui nesse versículo, gente? Esse versículo tá dizendo que não compete a nenhum ser humano, nenhuma criatura, saber quando vai ou não acontecer algo que apenas Deus sabe quando irá acontecer. Preste atenção, gente. Preste atenção no poder da palavra que eu vos trago nessa noite. É importante. Mas eu vou trazer uma outra perspectiva para vocês, tá? Que é o seguinte: a minha percepção pessoal de figuras como essa moça aqui que tá chorando ao falar sobre o fim dos tempos, do arrebatamento e etc. Isso daqui, ó, de 2024, esse vídeo já tem gente chorando sobre arrebatamento, tá? É que eu acho que isso tem mais relação com as dificuldades que a gente enfrenta socialmente do que necessariamente com a religião. A religião, nesse caso a cristã, ela vem como uma máscara
como um pincel para justificar as dificuldades que as pessoas estão enfrentando numa sociedade que não leva a vida humana como prioridade. Porque tudo que a maioria do mundo passa por problemas, e se a gente se voltar especificamente para a sociedade americana, é que o dinheiro, o capital, é mais valioso do que a vida. Principalmente quando falamos sobre a vida do pobre. O pobre pode morrer na rua, pode morrer asfixiado, pode levar tiro, pode ter fome, pode morrer porque não pode pagar uma cirurgia, pode morrer porque não tem dinheiro para comprar uma insulina, pode morrer porque não tem dinheiro ou acesso a uma educação de qualidade e não pode pagar por essa educação. Então, o desespero da realidade dentro de uma sociedade capitalista que não considera o valor da vida como algo magnífico, que é magnífico, e eu nem tô falando sobre religião, gente. Eu acho a dádiva da vida algo mágico, algo incrível. O viver, estar consciente para olhar o mundo à nossa volta é a coisa mais especial que a gente tem no nosso mundo. Mas que nas configurações da sociedade no qual a gente tá, isso é totalmente descartável. Claro, dependendo de quem você seja. A gente vive num mundo onde tem algumas pessoas que podem perder as suas vidas por qualquer motivo e outras que não. Então, o desespero de observar tudo isso, o desespero de acompanhar isso em tempo real, faz as pessoas tentarem encaixar aquilo que traz uma pintura para suas vidas, que nesse caso é a Bíblia, que é o cristianismo, para trazer um significado para tudo isso. E aí as pessoas ficam nessa de o arrebatamento tá perto, porque é tanta dor, é tanta tribulação que estamos passando, que em breve Deus vai trazer o descanso eterno para todos nós. E eu acho que é o que é mais interessante sobre todas essas teorias de conspiração, de fim dos tempos, de apocalipse, de arrebatamento, porque eu acho que essa histeria, essa psicose coletiva sobre esse tempo, como um reflexo do quão insuportável é a vida dentro do capitalismo. É isso, no final das contas. Essas reações, esses desesperos que têm acontecido é apenas um reflexo do quão insuportável tem sido a nossa vida nesses últimos tempos. Principalmente, né, agora que tem tido uma camada muito grande de pessoas brancas que estão tomando no cu por causa da administração do Donald Trump. Né? Porque tem acabado com os fazendeiros, tem atrapalhado a vida de todo mundo. E eu acho que isso é o impacto maior de toda essa história. Né, Will? O Morro da Magia comentou assim: uma coisa que eu acho bom, que eu acho bem engraçado, é que eles dizem que temem tanto a Deus, mas usam tanto o nome dele pra criar tantas mentiras e pra usar ao favor o ódio deles. Na verdade, eles não temem nada, nem o próprio Deus. Sabe qual que é também o Morro da Magia? Nenhuma questão de que eles não temem Deus. Eu acho que eles até temem Deus. Só que eles são tão cheios de si que eles acreditam que eles têm uma relação especial com Deus. Então, se eles falham, se eles erram, se eles pecam, Deus entende e Deus perdoa. Porque eles têm uma relação íntima com esse ser. Eu trago isso por experiência própria de pessoas que são cristãs e que estão presas nesse mundinho, sabe? E aí você continua, realmente a religião perdeu sentido esses tempos. A própria palavra em latim, que é religare, se ligar ao divino, não existe mais. É uma pena. Então, né, meu amor, a religião
a gente vê isso muito sobre... A gente tem visto isso muito no Brasil com as religiões pentecostais, aonde eles continuam a utilizar de artifícios pagãos para sua própria religião e não entendem o quão hipócritas e incoerentes eles estão sendo, né? Porque se a gente pega, por exemplo, as religiões pentecostais, gente, tem tudo que tem numa religião pagã. Tudo. De encantamentos, de feitiços. Aí a gente vê de religiões de matriz africana. As religiões pentecostais também têm. As danças, os cânticos, a desconexão corporal do Espírito Santo. Só troca o nome. Só é outra entidade. Mas eles não conseguem fazer essa conexão. Porque eles continuam achando que são superior. Porque eles continuam achando que estão interligados com algo além de todas as expectativas. Mas, segundo a própria religião deles, é impossível eles saberem quando vai acontecer isso. Impossível. E aqueles que dizem saber ou que acham quando vai acontecer, está indo contra a própria religião que eles tanto amam. Então é mais um ponto de ter cautela em tudo isso. Eu não acho que o fim do mundo vai acontecer agora no dia 23 e 24. E eu vou continuar acompanhando essas contas, gente, pra saber o que elas vão dizer depois disso, né? Como que elas vão reagir ao não ter sido arrebatada? Como elas vão reagir ao continuar em casa, ter colocado a cara no mundo, se ridicularizado dessa forma? Qual vai ser o malabarismo mental que elas vão desenvolver para justificar a não presença delas nesse espaço? Vai ser interessante. Mas eu quero saber de vocês. Você já tinha visto esses vídeos no TikTok? O que você sentiu nessa jornada que eu te levei aqui? Você quer que eu traga mais temas como esse, quando eu acho interessante, aqui pro nosso Brisa da Bri? E o que você acha sobre essas previsões de fé que também trazem medo, né? Já pensou largar as pessoas que você ama? Já pensou você deixar esse mundo pra trás? Pra ir pra onde, né? E em que lugar? Qual vai ser o espaço? Porque assim, eu pessoalmente acho que um mundo sem os cristãos pode dar muita possibilidade pra gente fazer muita coisa legal por aí, viu? Ó, para pra pensar, só aqui no nosso Brasil, sem cristão, a redução do imposto de renda já tinha sido aprovado. Pessoas com útero poderia fazer aborto legal e seguro. A comunidade LGBT poderia existir sem constantes ataques, sem limitação dos seus corpos e acesso a espaços. A gente não teria também a defesa da PEC da bandidagem. E tantas outras coisas por aí. É algo pra gente refletir. Esse foi o nosso Brisa da Bri, com mais um episódiozinho aqui gravado ao vivo, que você pode estar aproveitando bastante. Então deixa sua curtida, se inscreva nos dois canais e eu te vejo no próximo episódio.